uma das histórias mais loucas dos últimos anos, o que é bastante surpreendente, considerando tudo o que aconteceu, é a história da GameStop, GME, de 2021, que viu investidores de varejo lutarem contra instituições financeiras de Wall Street em seu próprio jogo. CNET tem uma explicação completa. Só foi ofuscada pela pandemia de coronavírus e uma revolução global dos direitos civis, mas continha muitos dos mesmos temas: disparidade de classe, ganância corporativa, tentativas desastrosas de controle de danos de relações públicas. Wall Street de Jogos da HBO Max, um documentário de 2 partes e 2 horas, tenta explicar o que aconteceu e como aconteceu, e dar voz a quem aconteceu. São muitas ideias complexas para cobrir em tão pouco tempo. Você poderia passar 2 horas explicando o que é um short squeeze, e os traders iniciantes ainda ficariam confusos. E como um relatório exaustivo de tudo isso, Game Wall Street vem curto, mas tenta. Narrado por Kieran Culkin na mesma voz milenar de boca suja e atrevida de Roman Roy de Succession, Game Wall Street, HBO Max. É uma série documental de 2 partes que examina o furor sobre a venda descoberto de ações da GameStop em 2021, o pequeno varejo. Investidores, que se uniram em fóruns do Reddit para recuperar o poder de compra de fundos de hedge loucos, por poder e famintos por dinheiro, mas descobriram da maneira mais difícil que a história era maior do que apenas uma ação. A reputação do mercado de ações como uma máquina de fazer dinheiro todo-poderosa para fundos de hedge sem rosto, corporações gigantes, profissionais do setor financeiro e outros porteiros exclusivos, levou um soco no queixo em janeiro de 2021. Como o primeiro episódio de Game Wall Roy estabelece, foi quando uma seção transversal de jogadores independentes, muitos deles unificados sob a bandeira do subreddit Wall Street Bets, empurrou o estoque da varejista de videogames GameStop para a estratosfera, ou para a lua, na gíria very online desses grupos, pelo menos por um tempo. Mas uma ação que aumentasse o valor por um fator de 30, tornaria muitas pessoas comuns ricas, se continuassem empurrando e tirassem dinheiro dos bolsos dos fundos de hedge a uma taxa alarmante e satisfatória. A primeira coisa que você deve saber sobre Game Wall Street é que os 2 episódios, que chegaram ao HBO Max na quinta-feira, 3 de março, são muito diferentes. O primeiro episódio é para os macacos no Wall Street Bets, o subreddit que celebra a negociação de ações de alto risco, onde nasceu a revolução GameStop, pois cobre o boom de investidores de varejo, verrugas e tudo mais. Jogos de Wall Street abrange rapidamente diferentes investidores envolvidos na situação, de um pai divorciado que perdeu tanto na crise financeira de 2008, e Iolo investiu dinheiro na GM a um casal sem teto que enfrentou discriminação de Wall Street Bets por ser pobre e comprado no topo da ascensão da GM, para entender a psique e a cultura que se tornou uma máquina de fazer memes e dinheiro. Todos tiveram a mesma ideia. Era hora de ficar com Wall Street tentando ferrar com os fundos de hedge, já que os fundos de hedge estavam ferrando com eles. E se eles podiam ganhar alguns dólares ao mesmo tempo, por que não? Game Wall Street periodicamente parte de entrevistas para apresentar sequências animadas que explicam a mecânica das vendas a descoberto, do próprio mercado de ações, ou de algo chamado de tese do short GameStop. Tudo isso é narrado por Culkin sem falta de palavrões, e juntamente com a crônica maníaca do Doc sobre o espaço do investidor de varejo online, um lugar cheio de dados financeiros tão sólidos quanto GIFs, memes, mensagens espásticas e uma adoração por perda pornô. Gaming se parece muito mais com algo mais da cultura da internet ou podcast do que da cultura documental enfadonha. É alegre e principalmente divertido, sondando as profundezas de um dos lugares mais insanos da internet, povoado pelas pessoas mais inteligentes e burras, às vezes as duas ao mesmo tempo, da internet, bem como sua influência se espalhou para o mundo real enquanto os investidores tentavam inclinar a balança. Veteranos de Wall Street e especialistas financeiros também são entrevistados, acrescentando tanto a esperança de que os investidores de varejo possam nivelar o campo de jogo, quanto o desespero de que tudo seja inútil, porque Wall Street tem tanto dinheiro que seus negócios obscuros são impenetráveis. É uma estranha introdução para o segundo episódio, que abandona quase todos os insights sobre a cultura do investidor de varejo em favor das questões sobre a decisão do aplicativo de investimento Robinhood de matar as ações da GameStop apagando o botão comprar e como shorts nus, outro financeiro que poderia ser seu próprio documento, são uma epidemia de atividade ilegal em Wall Street.
Não há nada aqui que qualquer um que tenha acompanhado a história não saiba. É principalmente uma recapitulação dos eventos e uma explicação de alguns termos salpicados com pessoas dizendo o que pode estar acontecendo nos bastidores. Mas mais uma vez vai te irritar como essas instituições financeiras saem impunes de tudo enquanto as pessoas comuns pagam o preço. Não há nenhuma teoria da conspiração aqui. Tudo simplesmente aconteceu. Eles venceram. O veterinário de fundos de hedge John Fischner diz, colocando o prego no caixão. E enquanto o Game Wall Street termina dizendo que o investidor educado é a melhor arma contra a corrupção de Wall Street, o tom geral é de derrota. O acesso poderia ter realmente tornado o Game Wall Street melhor. A perspectiva é toda de um lado, o lado do investidor de varejo, criando uma narrativa de mão única. Obviamente, os malfeitores nesta narrativa, como Robinhood, Melvin Capital e Citadel, disseram não há participação, o que nunca deu ao diretor Tobias Denho a chance de pegá-los em uma mentira. Mais devastadoramente, a ausência do herói folk das Wall Street Bets, Keith, eu não sou um gato Gil, mais conhecido como DPF*Kim Valui, é gritante. Ele ainda é destaque em clipes de seus vídeos no YouTube, mas não obter sua perspectiva sobre todo o desastre acaba com a autoridade de todo o documentário. A melhor coisa sobre Game Wall Street é quem ele conseguiu, que Aaron Culkin, o próprio Roman Roy, narra a série documental, e ele é o porta-voz perfeito. Culkin, cuspindo palavrões e falando merda, como se estivesse gravando a DR para a 4ª temporada de Succession, soa como o cara do Wall Street Bets soaria. O documentário de 2017 de China Russell explorou as atividades crônicas de vendas a descoberto de um grupo de empresas chinesas que operavam livremente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O Wall Street Code, 2013, analisou algoritmos e seu uso em mercados de negociação de ações de alta frequência. E a série de documentários da Netflix Dirty Money coloca os holofotes em todas as maneiras pelas quais o Big Dollar o coloca na pessoa comum. Game Wall Street pode ter sido apressado para nossas telas. Outro documentário, GameStop, Rise of the Players, foi lançado em janeiro de 2022, o que significa que a história não foi contada como deveria ter sido. É raro dizer isso sobre qualquer coisa no streaming hoje em dia, mas provavelmente poderia ter demorado mais para ir mais longe nos inúmeros tópicos envolvidos. Ou pelo menos, deveria ter sido um olhar divertido sobre a cultura das Wall Street Bets, um estado de espírito fascinante com uma pitada de tudo, desde o futuro ativismo até a justiça da máfia online, ou uma exposição gritante dos supostos crimes das instituições financeiras. Do jeito que está, os 2 episódios se chocam, não contando uma história, mas 2 muito diferentes. Se o primeiro episódio é o barulhento e desagradável, o segundo episódio são os vizinhos chamando a polícia. Essa é uma história que merecia mais.